Olá, boa tarde. Dando sequência, vamos fazer agora a recepção de dois escritores em diálogo. Eles pretendem cumprir com o título A Narrativa, a Vida e a Imaginação. Esta conversa, esta possibilidade de colocar em contato os escritores, nós inauguramos, a ideia de Aleilton, mas nós vimos fazendo ultimamente como uma espécie de abertura mesmo entre nós, né, que pertencemos a essa casa, e para abrir esta interlocução, este diálogo com o público. Fizemos na Flipelô, por exemplo, foi interessante, porque aí trouxemos na época dos Pinheira Filho, o próprio Aleilton, agora por último fizemos com o Décio Torres. Então, eu aqui sou apenas mediadora. A ideia é do Aleilton Fonseca, que também é o coordenador deste projeto que tem uma história tão consolidada, né, gente? Este projeto data de 1977, não é? Esse curso Castro Alves, para o qual eu fui convidada na década de 80. Eu juro, o professor, o querido professor, quero assim, fazer simbolicamente uma homenagem ao nosso Cláudio Veiga, professor, tradutor, leitor, que iniciou essa atividade lá atrás e, portanto, há 40 e alguma coisa, 40 anos e um pouco mais. E por isso mesmo, de outras oportunidades, durante aquele período tão triste, né, que vivemos da pandemia, nós fazíamos, o Aleilton fazia, nos convidava, nós fizemos a confrontação do horror, né, através das telas. E então poder estar aqui, assim, olho no olho, assim, bem se tocando, para mim é sempre um dia de festa, né? A gente fica sempre com o espírito festivo. Bom, então, vamos então chamar os queridos interlocutores do dia, da tarde, o meu confrade, amigo, Carlos Ribeiro, um escritor, um jornalista, um filósofo com esse jeito que ele tem de ser pensador, e alguém cujo trabalho se consolida em mais de 20 títulos, entre literatura, entre jornalismo, material jornalístico, e é também um aventureiro, um expedicionista, né? Tem também uma experiência de reportagens com vínculo de viagem. Então é alguém com uma história de vida muito bonita, muito rica, e principalmente alguém que coloca para nós, para os seus leitores, histórias que datam, os seus primeiros títulos datam da década de 80. Ele é um escritor considerado dos anos 90, né? 90, mas em 1988 foi quando você ganhou o prêmio? O primeiro livro foi 82. Ele vai falar direitinho de tudo isso, e eu vou fazer uma leitura para a gente sistematizar melhor isso aqui. Então, enquanto isso, eu preciso também chamar o outro escritor. Desculpe a desarrumação, por favor, é mais espontâneo mesmo. Vem cá, Franklin Carvalho. Um
jovem arrebatador de prêmios, né? Uma pessoa a quem eu conheci por intermédio de Aleilton, a quem mais uma vez agradeço, e passei alguns dias lendo o que pude deste rapaz. Também, como Carlos, um jornalista, alguém baiano do interior, porque Carlos é baiano de Salvador, é um soldado dominicano, tem 10 anos de diferença entre um e outro. Um nasceu em 58, o outro nasceu, me ajude, em 68, né, meu filho? 10 anos. Tem algumas confluências, ambos jornalistas, ambos de gerações bem definidas, com esse corte de 10 anos, ambos órfãos muito cedo, órfãos de pai. São algumas confluências que eu encontrei estudando esses dois. Eu vou ler aqui sobre o percurso, acho melhor. Portanto, Carlos Ribeiro nasceu em Salvador em 58, como dito, jornalista, ficcionista, doutor pela Universidade Federal da Bahia, autor desses 20 títulos que eu citei na área de ficção, conto, crônica, romance, ensaio e reportagem. Tenho aqui alguns títulos de obras suas, né? O Chamado da Noite, Abismo, Mares. E tem um trabalho de pesquisador voltado para a obra do cronista Rubem Braga, um escritor combativo. Portanto, esses são alguns dos seus títulos. Carlos também participa de coletâneas em nível nacional, não é? Aquele contos da geração 90, manuscritos de computador, enfim, vários títulos que eu acho que não vale a pena ler todos, mas é bastante consistente o seu trabalho como criador. O Carlos participa também vence aqui esse concurso, ambos venceram o mesmo concurso em anos distintos, concurso de contos promovido por esta academia, e também durante foi aquele período que eu disse que ele era expedicionário, 15 anos ele se dedica à divulgação científica e trabalha como repórter em diversos campos do mundo, Antártida, no Amazonas, em várias reservas naturais brasileiras. Ambos trabalharam como repórter do jornal à Tarde, outra confluência, né? Bem, finalmente eu destaco a sua atividade docente. Ele é professor adjunto do curso de jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo, onde desenvolveu um projeto de pesquisa na área do jornalismo literário. Bem, recentemente teve publicado uma seleção de contos pela Assembleia Legislativa, né? E da academia, sim, e celebrando sua trajetória e reunindo o melhor de sua profissão. Basicamente é o que eu tenho do Carlos. Então, Franklin Carvalho nasce no interior, em Araci, na região do semiárido, e chega a Salvador aos 15 anos, vai primeiramente para a escola técnica, o IFBA, e depois ele vai para o curso de comunicação e jornalismo pela Universidade Federal, e também tem uma pós-graduação em Direito do Trabalho. E o mais interessante é o seu trabalho, naturalmente, voltado para a ficção, que soma muitos títulos, pelo menos uns 3 premiados, não é, meu irmão? Uns 3 premiados, o prêmio SESC do ano de
17, não é isso? 16, e participa em 19, o Prêmio Nacional de Literatura da Academia de Letras, portanto, um ano ganha o mesmo prêmio, e os seus títulos principais são a Ordem Interior do Mundo, que foi o prêmio aqui da casa, o Céus e Terra, que lhe deu o prêmio SESC, enfim, alguns outros títulos aqui já sistematizados e também já o mais recente deles, Tesserato, A Tempestade a Caminho, onde eu estava com a minha cabeça, que é uma reunião de crônicas para o Caderno Mais. Eu que não amo ninguém, interessantíssimo, eu conheci essa obra, fiquei muito bem feliz de conhecer. E é isso. Portanto, são dois talentos, dois jovens premiados, sendo que esse aqui é um arrebatador, tipo eles. O que ficou combinado são rodadas bem espontâneas, assim de 5 a 7 minutos, fazendo uma dinâmica de conversa. Então eu vou deixar que o Carlos conduza essa dinâmica, porque ele pode suscitar com o parceiro, que eu acho que vocês se conhecem previamente, não é? Ou não? Sim. Então tem intimidade para ter essa conversa e eu vou ficar aqui escutando, se for o caso, eu também vou perguntar. Então é isso, boa sorte para vocês, boa conversa e vamos lá com esta sessão de vida, narrativa, vida e imaginação. Esse é o título. Mas fiquem bem à vontade para o que achar melhor. Já vou incumbir de fazer a condução, então eu vou passar a palavra para o caríssimo amigo Franco para iniciar uma rodada que são 8 rodadas de 5 a 7 minutos. Então, Franco, boa tarde a todos e todas. Eu sou, a professora falou, sou do interior de Araci, sertão da Bahia, e moro em Salvador há 56 anos, moro há 40 anos em Salvador. E é uma preocupação minha apreender essa cidade, né, chegar a ter a cidade de Salvador. É uma coisa de todo migrante, a gente precisa traduzir a cidade. E é uma coisa que eu tenho feito nas crônicas que eu publico no Jornal da Tarde, publico mensalmente crônicas, mas de um tempo para cá, especialmente da pandemia, quando eu pude trabalhar no interior online, eu trabalho aqui na Justiça do Trabalho. Quando eu pude trabalhar online, eu comecei a me reconciliar com o interior. E tinha muita coisa, muito sentimento da minha formação ali, da minha infância nessa cidade pequena, é uma cidade que tinha casas, eu falo assim, casas banguelas, telhas e janelas, porque eram casas pobres, e tinha uma noite absorvedora, assim, tipo um silêncio imenso, um sertão denso, né, um clima humano muito denso e muito intrigante, muito misterioso. Eu trago esse mistério do sertão para todos os livros que eu venho escrevendo a partir de 2016, porque antes já tinha escrito alguma ficção, né? Então, nesse movimento de traduzir Salvador, porque moro aqui, preciso e gosto de ter essa cidade, e também trazer essa camada interiorana, é que eu tenho feito a literatura. Semana passada eu estive aqui com o professor Marcos Vinícius para uma entrevista para a TV Aula, da Assembleia Legislativa da Bahia. E a gente foi fazendo uma retrospectiva dessa obra. A minha obra, os meus livros, falam de pessoas, mas falam também de culturas sociais, cidades. Eu admiro muito o trabalho do Ítalo Calvino, ele tem um livro chamado Cidades Invisíveis. São contos de pequenas cidades que ele vai fantasiando. E eu acredito que a gente precisa situar contextos sociais na literatura.
como o Dante fazia, por exemplo. Eu tenho uma admiração especial por essa obra, porque todos os círculos do inferno que Dante passa são cidades que ele constitui, com inclinações políticas que ele tem que fazer, ou com considerações morais, etc. Mas em literatura é sempre falar de cidades imaginárias, cidades reais, que a gente vai tentar traduzir ou recompor, reconstruir. O meu último livro, da Serato, esse daqui, embora ele tenha um quê de distopia, como se fala, né, no futuro, ele fala de degradação ambiental, etc. Mas quando o editor quis botar distopia na capa, eu não quis, não aceitei, porque o tema é uma palavra muito já batida, muito desgastada e para o determinado público nem faz muito sentido que seja uma distopia. E eu disse, não, eu não estou falando do futuro, eu estou falando das crises ambientais da cidade atual, da crise de consumo da cidade atual. Eu moro aqui no centro do 2 de julho, e quando eu saio pela Avenida 7, Lapa, etc., eu vejo como os ambulantes, os camelôs, etc., como eles recebem uma carga de mercadoria todos os dias, essa carga se desfaz, né? São frutas, itens de enfeite, etc. E a gente está vivendo uma aceleração de consumo muito grande. Essa é a crítica dessa cidade urbana que eu trago para esse livro, mencionando, claro, alguns aspectos de cidade do interior, e também uma história de um imigrante que eu trago. Desculpa eu não ter feito as saudações merecedoras para a uma honra, claro, estar aqui. Agradeço a sua lei pelo convite, e os integrantes também desse tempo para responder as palavras. Quero, como membro aqui da casa, dizer da satisfação imensa. Não sei se você sabe, sou um admirador grande do seu trabalho, que tive o privilégio de fazer parte da comissão da qual você da aula interior. Muito bem construído, um domínio da linguagem profissional, admirável. É um prazer grande para mim. Mesa Leilton, já há quanto tempo, Leilton? Muitos anos aqui, né? Desse evento. São uns 17 anos, né? 17. Todas as pessoas presentes, amigos queridos, enfim, vou também procurar seguir aqui a obra do tempo, né? Eu recebi aqui uma relação de itens e achei que um deles poderia ser apropriado para o início desta fala, que é quais as ferramentas de um autor de prosa ficcional. Eu não sei quais são as ferramentas de um autor, mas as minhas, eu poderia dizer que, em princípio, de tudo, o espanto diante do mundo, né? Isso desde criança. Eu nasci no Centro Histórico de Salvador, e voltando lá, adulto, eu achava um lugar um pouco... não tinha espaço para criança brincar, nada, mas eu nunca vi algo tão maravilhoso na minha vida. Uma vez eu tive um lapso, um momento de recordação, o que eu sentia era uma maravilha, o espanto no sentido positivo, né? Você vê a beleza desse mundo, a maravilha que somos nós próprios. Por outro lado, o espanto ao passar do tempo e dos anos e alcançando a maturidade, por outro lado da condição humana, né? Lado esse que hoje em dia não apenas nos assusta, nos ameaça a nossa própria existência, ameaça todos os valores caros, adquiridos ao longo de milênios da história. Então essa dualidade assim, que eu acho que é o ponto de partida de todo escritor. A isso um impulso lírico, né? Que está presente na minha obra, os pontos digamos assim, eu me descubro poeta dentro da prosa. E
E esse concurso livre dentro de um contexto cultural da minha infância, no caso, que já desde cedo, eu nasci no Centro Histórico, mas muito cedo fui morar no bairro da Vila. E aquele conjunto de elementos naturais da natureza, uma natureza belíssima, que eu alcancei ainda menino ali na Avenida do Ipacaim, que era a Avenida da Vila Verde. O quintal era um brejo, tinha todo tipo de bicho. O playground eram umas dunas imensas, sem fim, né? E fui criado solto nesse grande playground. E minha mãe morreu sem saber que eu quase morri afogado 3 vezes, que brigava no carro. Mas enfim, quer dizer, essa experiência que eu fui adquirindo desde criança e jovem também, e a cidade de Salvador, que eu fui descobrindo aos poucos, né? Então, já como estudante de jornalismo, no centro da cidade, como era Salvador muito concentrada ali no centro da cidade, todos se encontravam, que era uma maravilha. Então, essa eu diria que seria, para dar um início do curso aqui na fala, um pouco esses elementos que fazem a minha escrita assim, muito explicitamente ou disfarçadamente estão presentes. Então, passo aí a falar para você. Na verdade, ele fala de estranhamento, né? E esse estranhamento com a realidade. Localizar, está com o olhar aberto, ver o que é diferente. Na verdade, aguçar esse estranhamento. Eu me lembro de uma festa literária que eu fui com o professor Leite, falou sobre leitura, ler o mundo. Né? E aí eu usei essa expressão algumas vezes, porque ele estava comentando sobre a dificuldade que os professores têm de convencer os seus estudantes a lerem, a fazer exercício, a fazer essa busca pela literatura. E era uma coisa de a gente procurar ampliar a leitura, não só para texto escrito, mas a leitura do mundo mesmo. Né? E foi isso que ele definiu, naquele momento, que eu gosto de usar bastante. Eu cresci numa cidade, como eu falei para vocês, muito mística. O sertão, o Brasil é muito místico. Né? Existem, até na antropologia, livros que contam, que mostram como nós estudamos, todas as referências religiosas, etc. Não é só sincretismo, a maneira como o brasileiro se aproxima da religião, de maneira utilitarista, né? Utiliza todos os santos e muitas vezes os orixás, muitas vezes as entidades indígenas e tudo mais. Eu escrevo sobre isso, eu escrevo muito sobre religião, muito sobre misticismo, e eu procuro cada vez mais esses estranhamentos que em religião a gente chama de assombração. Né? Em contexto de ficção, de narrativa oral, a gente chama de assombração, de visagem, né? A gente chama enfim, de coisas espirituais, talvez, vamos dizer assim. Então, quando a professora começou a falar de mim, e ela sabe muito de mim, ela sabe coisas que eu nem imaginava, ela falou que eu sou filho órfão, né? Então eu cresci desde 6 anos de idade com uma proximidade dessa questão da morte. E essa questão está no meu primeiro livro. Meu primeiro romance, Céus e Terra, conta a história de um menino que, no começo da história, na primeira página, ele falece. E aí ele não sabe onde é que ele vai depois da morte. Se ele vai para o céu, para o limbo, que era uma coisa que se falava no interior. Né? E ele passa a história conversando com as pessoas na cidadezinha para saber o que é que existe. Pegando essas perspectivas além que eu pesquisei no interior. E eu pesquisei para fazer esse livro e continuo pesquisando. É um tema muito caro para mim, que é a religião, o misticismo, essas histórias de assombração, as religiões brasileiras, vou falar afro-brasileiras, pode-se falar, afro-indígenas, afro-indígenas latinas,
Mas, de qualquer forma, a maneira como essa religião está filtrada pela população, não pelos fiéis religiosos, mas pelas ruas. Como a gente sentava no dia de falta de, na noite de falta de energia, no interior, e ouvia na calçada essas histórias da separação, etc. Então, até onde houver estranhamento, vou procurar mais estranhamento, mas muito fiel a esse clima da justiça, da religiosidade. Bom, esse estranhamento, né, que eu acho que é um elemento básico na obra de qualquer escritor, né, de alguma forma esse elemento deve entrar. Ele vem de variadas formas. Né? E o estranhamento, eu acho que ele tem uma perspectiva social, política, bem religiosa, e tem um estranhamento interior consigo próprio. Né? Então, através dessas formas de estranhamento, se desenham diversos gêneros literários dentro da prosa, no caráter socrante, porque temos grandes obras aqui no Brasil. Graciliano Ramos talvez seja o nome mais expressivo delas. Né? E também esse estranhamento de algo que está num território que você não consegue identificar muito bem, né? Porque ele está dentro da gente. Né? De repente, aquela percepção, um insight, como se fala assim, que um dragão no jardim, aquele jardim encantado, de repente tem um dragão ali presente, né? E todos esses elementos que marcam a nossa jornada espiritual. Então, eu, particularmente, um elemento que marca tanto nos meus romances é um certo silêncio que eu procuro captar dentro de uma prosa corrida, né? O que não é muito fácil. Como se instalar e se acessar esse silêncio que habita no interior de nós e que nos confronta com o desconhecido que existe em nós. Então, esse é um desafio. Para mim, é uma espécie de... que é um desafio de algo que eu não sei por que surgiu, porque nasce, porque existe. Não é? A partir disso, um aspecto, por exemplo, né, que a minha escrita quase toda, eu nunca planejei escrever. Eu nunca fiz um planejamento do livro. Eu quero escrever sobre determinado assunto. Já fiz diversos livros, assim como jornalista, eu encomendo, inclusive. Mas, assim, ele nasce de alguma experiência que me impactou, que mexeu comigo, que levantou a lama no fundo da lagoa, que se diz assim, né? E o início mesmo da minha atividade como escritor foi uma surpresa para mim, foi já muito tardiamente, 17 anos. Né? Quando a minha vocação realmente era desenho, eu sempre desenhei muito bem. Abandonei isso quando encontrei a literatura, mas eu gostava muito de desenhar e imagino que eu teria sido um bom cartunista se eu tivesse continuado. Mas uma experiência marcante que eu tive num passeio aí de Itaparica, eu não quero me repetir muito disso, porque eu já fiz algumas falas assim que trata disso, né? Mas assim, a única coisa que eu posso supor que provocou aquilo foi alguma substância alucinógena que eu botar na minha bebida, porque foi uma experiência extraordinária. No dia seguinte eu fiquei sem ter palavras para definir e sem entender por que aquilo. E isso me fez buscar algo que eu não havia pensado antes. Ou seja, existe uma linguagem para expressar isso? Não, mas eu posso tentar. Né? Existe uma linguagem para dizer o indizível? Talvez não. Mas eu posso tentar buscar. E essa experiência foi isso, uma busca que eu acredito que farei, né, e continuarei fazendo até findar minha carreira, que acredito que vai coincidir com minha
minha própria existência aqui. Mas então é esses aspectos, né? O muito interessante da literatura é que você usa um instrumento, que é a palavra, que ao mesmo tempo é de uma riqueza extraordinária e você precisa descobrir essas combinações mágicas de ritmo, de som, de expressividade, né? Toda essa coisa que na poesia se manifesta no seu auge, né? Digamos assim. E ao mesmo tempo a percepção de que a linguagem não é pobre, essa linguagem é mais rica, seja ainda é muito pobre. Então a gente tem sempre é engraçado, porque fica um sentimento dúbio, né? Puxa, uma alegria por ter expressado algo, mas ao mesmo tempo uma frustração por não ter conseguido e saber que talvez nunca conseguirá. Então é isso. Já passo aí. Eu me lembro de textos seus, contos, falam sobre a cidade. A cidade do centro, uma cidade que é difícil, ou a estrada velha do aeroporto, não é isso? Líderes. Como é que a gente retrata a cidade? Como é que a gente vai... Será que o que a gente produz a respeito dela consegue mudar a mentalidade das pessoas, a maneira como elas agem, fazer aderência social, etc. Eu não percebo mais isso. Eu acredito que você pode expor elementos no seu texto que impactem as pessoas. Mas não sei se a literatura, ela sozinha, ela é uma ferramenta para a mudança. Eu acho que ela pode estar dentro de um debate, de ações, enfim, de circunstâncias que façam mudança na sociedade. Se você pega um livro inspirado a discutir algum tema mais contundente, mais relevante, tá? E você tem um movimento que apropria esse livro, você pode fazer esse impacto social. Mas é preciso que ele respire, ele não seja direcionado para poder fazer a mudança mesmo. É uma indigestão panfletário, etc., ou militante, mas que o livro, eu já tenho um tempo que me perguntaram sobre política na literatura. Eu quero falar nesse assunto porque tem me tocado muito esses dias. Eu já participei de alguns debates em escritores presentes que se implicaram toda a política política. E na época, eu disse assim, olha, o autor ele deve tocar em temas políticos na medida que isso lhe toca, na medida que ele se sinta mobilizado por esses temas. Né? Então, se eu falar, por exemplo, de questões ecológicas, assim, isso não pode ser artificial. Eu não posso me fazer isso por modismo, porque eu sou obrigado a tocar. E também posso ser impedido de falar se eu quiser falar. E eu falei isso há uns 7 anos atrás, quando a polarização política era muito menor. E muita gente se recusava a falar de política. Hoje existe, eu percebo, uma militância muito grande nas redes sociais, aí isso influencia as peças literárias, influencia o fazer literário. Né? Mas a gente pode estar criando um extremo também de se instrumentalizar, se buscar instrumentalizar os textos, de ter um impacto social. Assim. E não necessariamente isso vai dar certo. Eu acredito que você pode usar a poesia. E de uma maneira muito lírica, tocar as pessoas, porque as pessoas têm menos acesso à compreensão direta daquela mensagem. Até permanece, a qualidade do texto permanece, impacta muito mais do que talvez você fazer uma coisa precipitada. Eu referencio aqui uma entrevista dada por um autor que está fazendo sucesso agora, o Mohamed Bougar. Ele fala que não basta você ter raiva, você tem que fazer uma literatura de qualidade, uma arte de qualidade. Isso é algo permanente. Acho que essa questão política que paira sempre, né? Porque somos seres políticos, inclusive nas nossas omissões, né? Inclusive não abordar a questão política já é uma política. Mas assim, como que isso pode, dentro de forma orgânica, ter uma função nessa outra? E
isso eu, na minha perspectiva, uma coisa que não consigo fazer é dirigir, direcionar meu texto. Se surge alguma coisa dessa, ele surge espontaneamente. Eu acho que é diferente de cada obra, tem tipo de personalidade. Eu não consigo, na verdade, saber o que o personagem vai dizer no momento seguinte, que rumo a prosa vai tomar. Né? Quer dizer, é muito interessante isso, porque eu, inclusive, já tive experiências em romance meus, lá do Abismo, que o personagem desafiado diante de uma situação insólita que acontece lá no Parque Tembezinho, lá no Rio Grande do Sul, que é o cenário da obra, e ele faz uma pergunta ao outro personagem, que é a pergunta decisiva do rumo que a prova vai tomar. E quando ele faz a pergunta, eu não sabia a resposta. E quando o outro personagem respondeu, a surpresa dele foi a minha. Eu jamais pensaria que ele estava tomando aquele livro. E só para se ter uma ideia da coisa, foi um livro que surgiu de uma forma misteriosa, me arrebatou durante um ano, vivi dentro de uma bolha do livro. Ele me levou a fazer uma caminhada solitária, em 5 dias, na região da Chapada do Pé, eu trabalhei organizando caminhadas. A regra número 1, nunca faço uma caminhada na região sem guia. E me coloquei porque a obra não caminhava se eu fizesse isso. Né? E curiosamente, nesses 5 dias que seriam 3, eu me perdi durante 2 dias. E só adiantou a caminhada, porque aqueles 2 dias que eu fiquei perdido foi que deu combustível para o texto. Tudo por causa de uma pergunta que o personagem fez para o outro, que respondeu de uma forma inesperada, que conduziu deu toda essa direção. Né? Então eu penso que é uma característica que não é mais melhor ou pior. Nós temos grandes escritores que trabalham organizando a obra de forma minuciosa. Tem um grande escritor francês, Georges Simenon, que, segundo consta, ele ia escrever um romance, ele fechava a casa, estudava todos os personagens, as características físicas, desenhava, sabia o ambiente que eles iam frequentar, ele delimitava já e já sabia o final. Ou seja, ele tinha um mapa detalhado do que ele faria e fez grandes livros, né? Um escritor importante, como muitos outros. E outros vão ao sabor dos ventos. Né? E eu digo que, por minha personalidade, ir ao sabor dos ventos é legal pra caramba, sabe? Porque essas surpresas que você tem, né? Que de repente muda o rumo, vai para é uma forma de descoberta de si próprio, de suas possibilidades. E que aí tem uma pergunta aqui: seus livros desafiam crenças? E talvez dentro desse contexto aí, que talvez desafiar a crença de que eu, de alguma forma, seja senhor de mim. Eu acho que, de alguma forma, a gente tem essa ilusão. Né? Claro que a gente direciona, mas tem um imponderável sempre presente. E esse imponderável é uma questão de grande surpresa na vida da gente, tanto para um lado quanto para o outro, mas que faz com que a vida não seja monótona e nos desafia a cada passo. Na verdade, eu acredito que eu tento capturar, como eu falei aqui presente de religião, capturar como as pessoas, como há uma confusão, como existe uma infidelidade religiosa. Né? A minha perspectiva realmente justamente do infiel religioso, do homem que anda com várias correntes, várias influências religiosas de pessoas, vários signos, inclusive tatuagem. O personagem por excelência que você tem dos livros é o João de Isidoro, que é um mestiço do interior, que recebe um menino quando ele falece nesse livro, e ele está também nesse outro livro como um personagem que leva um recado de uma casa de santo para o fazendeiro. E é uma pessoa que não tem posses, não tem uma raça definida, vamos dizer assim, é um mestiço mesmo, não tem uma religião definida, não tem gozo exato, e
eu vejo isso muito como uma característica brasileira. Talvez seja uma revista do Macunaíma, né? Uma visão do Macunaíma, um reencontro com os personagens, com Malas Artes, com João Grilo. Eu pretendo pegar essa pessoa que está no limbo social. E nós estamos também, mostrar que nós também participamos dessa indefinição. E é uma indefinição, até porque ela surge também está despossuído de tudo. Né? Como é que isso é opressor também para a gente, né? As pessoas que não têm referências. Né? A situação que a gente vive na sociedade, ela tem um impacto também afetivo, emocional. Eu falo em silêncio, eu falo em escuridão. Na verdade, são todos sinônimos de vazio. Né? O silêncio é a ausência de sons, a escuridão é a ausência de luz. Né? Nós estamos despidos de uma raiz muito profunda, né? de uma conexão. E assim, eu tento acerrar um pouco essa coisa dos personagens que construo, né? São personagens que estão à espera de Nossa Senhora, de Joana de Ângeles, de Preto Velho, de Orixá, até de um espírito de luz, enfim, de todas as entidades. O brasileiro escolhe uma, mas não despreza as outras, porque isso que fala no sobre o antropólogo Calabres, um espanhol que mora no Brasil, Calabres Sais, ele fala, no Brasil ele acredita em um santo, mas não deixa de acreditar nos outros. Então, minha perspectiva é mostrar como isso também é uma solidão, também é um problema afetivo, né? Não que o problema afetivo gere isso, mas essas desconexões, né? E até pelo processo histórico brasileiro, esses esmagamentos, etc. Mas isso gera também um impacto na afetividade, na alma, né? Como a gente descuida afetivo. Né? Essa conexão, eu sinto isso particularmente nessa relação minha com Itapuã, o bairro de Itapuã. Você citou aí um elemento da cultura popular, né? E Itapuã é um bairro que até 30 anos atrás era um cenário paraíso, com muita pobreza, mas assim, uma riqueza cultural que ainda não tinha sido deformada pela indústria do turismo. Eu vou dizer que muitas vezes aqueles marisqueiros, pescadores, lavadeiras, ganhadeiras, que viviam ali, que eram por si o tesouro do lugar, né? Houve uma indústria que fez com que eles se tornassem, de certa forma, caricaturas de si próprios. Não eles propriamente, mas o que eles representavam. Né? Então, esse aspecto desacralizante do poder capitalista econômico, né? Que age ali e continua agindo agora com uma velocidade imensa, comprando tudo, né? E instaurando nas subjetividades essa percepção de valor muito apegado a símbolos que não são aqueles verdadeiros do ser humano. Então tudo isso está dando uma certa doença muito estranha que nós estamos vivendo. Se a gente observar bem, eu fico impressionado com a epidemia. Eu acho que isso ainda, que eu saiba que foi tratado, pelo menos que eu conheça literariamente, de problemas psiquiátricos graves associados ao vírus celular, inclusive atingindo jovens, crianças, né? E isso está acontecendo numa velocidade impressionante. E a gente começa a identificar, desde as próprias pessoas que a gente conhece, algo que a gente não via
E essa ausência, dessa perda, dessa dimensão do silêncio. Porque uma das coisas até que tinha um lado do tédio, que eu sentia quando era menino, mas ao mesmo tempo um lado de você se perceber, se ver, sentir. Então esses aspectos ali estão muito aguçados hoje em dia. E aí me puxa mais para o lado, menos para o lado do escritor e mais para o lado do jornalista, né? Que sempre essa bifurcação na minha vida profissional. Né? Tanto que já tem um bocado de tempo que eu não escrevo. Deveria continuar a produzir. Me surgem 1000 ideias, eu anoto todas as ideias. Mas eu só tenho escrito contos quando solicitado para fazer. Você tem escrito muitas coisas. Tem escrito um trabalho de jornalista, etc. E tenho muito sentido a necessidade mais na parte ensaística, né? Você analisar, que é outro lado que eu gosto muito. Eu tenho os escritores, não apenas no ficção, da poesia, etc., mas sobretudo desses gêneros ensaísticos, que tem inclusive livros de ensaios que são obras-primas, de estilo, eu fico muito admirado. E tenho lido muito mais, inclusive, isso aí. Por um lado, eu acho interessante, mas é uma outra coisa que eu ainda não percebi por quê. Né? Porque, na verdade, a minha vocação maior é a ficção. Né? Mas tem esse lado, aí entra o lado do professor universitário, da produção universitária, e me tem motivado, me mobilizado mais. Mas, enfim, eu acho que é um panorama muito complexo, desafiador que nós temos, junto com essa questão da crise climática, questões políticas do nosso país, uma coisa, um caldeirão meio assustador aí dessa situação, né? E que eu acho que a gente ainda está precisando se situar nisso, né? De uma forma geral, embora já existam muitos autores produzindo obras bem importantes nesse contexto. Eu não sei quanto tempo, Luísa. Eu acho que mais ou menos já naquele limite ali de planejando as rodadas, né? E acho que estamos também bastante impactados porque continuar ouvindo esse tipo de relato, essa coisa íntima do escritor, essa entranha da criação, não pode ser prolongada. A gente nos impacta e nos leva a um estado reflexivo que a gente precisa depois se refazer. Né? Eu acho que é um privilégio enorme, e aí eu reitero o que eu estava dizendo no início, como é importante abrir esse espaço de diálogo. Aliás, está me olhando ali, apertando os olhinhos, ele faz isso, né? Ele faz isso semanalmente, cada 15 dias ele encontrou este caminho de deixar falar o escritor. E você veja, por exemplo, coisas que teriam para serem ditas em relação às estratégias, às descobertas, como o Carlos lida, por exemplo, com o sobrenatural, como ele faz dentro do sobrenatural um campo político, né? E não deu tempo, vai ser para o próximo, no caso. Como esse jovem rapaz nos traz toda a tradição ibérica, ele traz assim nas discussões esses personagens, ele vai para Lorca, né? Ele vai citar, a gente vai perceber como ele trabalha a seriedade, né? As buscas. São dois escritores realmente admiráveis que têm essa bondade de chegar aqui para falar do seu trabalho, da sua criação, que não é fácil, não é uma tarefa fácil. Eu, inclusive, assustei Carlos, porque eu fiquei com medo do silêncio que vocês estão trazendo aqui como elemento essencial. Eu fiquei com receio de chegarmos aqui e se instaurar o silêncio. Por isso que eu fiz esses ruídos todos com esse monte de perguntas que
nem tinha nada a ver com nada, mas era importante que houvesse alguma estrutura, né, nesta conversa, que é um privilégio, por isso eu estou muito feliz, muito agradecida. Acho que a ideia de abrir desse diálogo de estruturas é algo que deve ser explorado também presencialmente, porque o Marcos Vinícius vem fazendo isso online e é isso, a gente precisa falar, é preciso falar sobre a criação. Uma vez você me disse, Carlos, logo quando eu me conheci, perguntando sobre sua leitura, você disse, não, mas eu gosto de ler, eu prefiro ler, eu gosto muito de ler ensaios. Gosto de ler, você repete, eu gosto de ler ensaios. Eu também gosto de sempre ler ensaios como se estivesse estudando. Mas depois, enfim, a gente vai vivendo e vai entendendo como você encontra a filosofia no ensaio, a poesia no ensaio, e como você deseja ser um ensaísta, né? Com esta excelência aí. Bom, eu vou encerrar aqui a conversa e vou abrir para questões. Esse foi o desenho combinado. Então, quem quiser aproveitar o momento de privilégio de conversar e perguntar aos inscritos. Tá? Então, branquear.